Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido A6. Quero pedir a inscrição, quem ainda não se inscreveu, e também o like, que aí vocês contribuem com o canal e faz com que ele possa ter um alcance melhor. Pessoal, hoje, dia 3 de janeiro já de 2024, eu quero trazer até aqui algumas questões, a meu ver assim, importantes, para compreendermos o que vem acontecendo desde o encerramento de 2023 e agora início de 2024. O que eu quero dizer? O que vem acontecendo com o governo Lula, tá? Ou poderíamos também dizer assim, o que vem acontecendo contra o PT, né? Quase que de um modo geral. As armadilhas que, como já sabemos, essas armadilhas que são geradas, são criadas geralmente por bolsonaristas, mas que também são criadas na grande imprensa brasileira. O que eu estou querendo dizer para vocês? Vocês sabem muito bem que o que está pegando, assim, enquanto notícia mesmo, na grande imprensa, diz respeito a essa, vou dizer aqui que é uma crise, mas ao mesmo tempo não é bem uma crise que está acontecendo. Que a imprensa vai julgar que é o PT, através do pronunciamento, qualquer coisa assim, da presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, tá? Mas o que diz respeito à afirmação do Haddad numa entrevista, que ele concedeu, se eu não me engano é o Estadão, eu aqui agora não estou me recordando qual foi o jornal, mas um jornal de grande circulação, em que ele, de repente, ele coloca uma opinião dele, sobre que o próprio PT deveria ter um reconhecimento, por exemplo, sobre as coisas boas que foram feitas, os bons resultados na economia, e é claro que tem ele como o principal articulador, como o ministro da Economia, o ministro da Fazenda do governo Lula. E aí, de repente, saiu também uma conversa sobre a sucessão presidencial de 2026, que ele está dizendo que o Lula seria, então, esse principal sucessor em 2026. Só que aí ele joga algumas reflexões dizendo que o partido, de modo especial, deveria já pensar, discutir sobre essa possibilidade sucessória já de 2026, pensar, por exemplo, de repente, um candidato que poderia talvez ser até o sucessor de Lula, tá? Isso, de repente, se Lula, ou às vezes possa acontecer qualquer coisa, ou cansaço, ou, o caso já por causa devido à idade, do Lula, e assim por diante. Isso tem causado um alvoroço, porque depois a Gleisi Hoffmann vem, nas redes sociais e faz a afirmação, aqui eu tenho até uma notícia dela aqui, Gleisi critica Haddad por falar de sucessão de Lula, e nega que PT acha tudo errado, porque parece-me que teve um pouco essa afirmação, do Haddad em relação ao PT, que acha tudo errado. Na realidade, é muito difícil quando a gente vai fazer quem não tem conhecimento sobre o PT. Eu sou petista há muitos anos e sei muito bem de debates, discussões que existem, por exemplo, internamente dentro do PT, e que críticas isso eu estou falando dentro do próprio PT, são normais, são acontecimentos assim normais que existem dentro do PT. E dentro do próprio PT nós temos posicionamentos diferenciados, Mesmo que um companheiro às vezes chega ao poder, você tem posicionamentos dentro do PT que diferencia às vezes de atitudes ou qualquer coisa assim que alguém, sendo do próprio partido, ou é um ministro, ou é um deputado, qualquer coisa assim,
faz qualquer afirmação ou toma qualquer tipo de atitude que não condiz, né, com o que determinada ala dentro do PT pensa diferente. Talvez foi assim muito o que aconteceu com o Haddad. E é bom que diga que não é todo mundo no PT, né, que faz crítica ao Haddad. Tá? É uma ala dentro do PT que não é que faz crítica ao Haddad enquanto ministro, né, mas atitudes tomadas, falas, né, discursos ou qualquer coisa assim, feitas pelo Haddad, que essa ala critica, então, o Haddad. Tá certo? Isso aqui é um assunto muito interessante. Mas o que está pegando também é com relação ao Lula e o Haddad. Por quê? Essa imprensa monopolista, né, essa imprensa corporativa, já muito bem conhecida por todos nós, que são, assim, neoliberais, tá, como Estadão, Folha de São Paulo, a própria Globo em si, né, você tem os grandes jornais, Revista Veja e assim por diante, que são, assim, grupos, né, que defendem o neoliberalismo, e disso a gente já sabe muito bem, tá? Então, eles aproveitam dessa situação toda que está acontecendo, né, para poder jogar, né, algumas notícias, algumas coisas no próprio meio jornalístico, com a intenção de causar uma divisão, né? E aí você vê como é que são as coisas. Tem gente que está falando divisão dentro do PT. Não existe divisão dentro do PT. O que tem são, igual eu falei para vocês, grupos, né, dentro do PT que pensam de forma um pouco diferente. Mas há uma certa unidade dentro do PT. E isso, às vezes, vai ser muito difícil para muitos de vocês compreenderem isso, porque não participam do dia a dia do PT. Tá, mas voltando, então, a grande imprensa, então, né, aí faz todo um jogo, dizendo que o Haddad, de repente, ele foi consertando algumas coisas que, como se diz assim, que o Lula ele não conseguiu, né, que o Lula não conseguiria qualquer coisa. É como se o Haddad fosse uma outra coisa totalmente, por exemplo, diferente do Lula, sendo que o Haddad é ministro do Lula, né? Isso aqui é interessante. O Haddad é ministro do Lula, tá? E com isso, ele deixa muito claro que tudo que ele faz e tudo que ele tem feito é dialogado diretamente com o Lula. Nada que ele faz não tem algo assim de decisão que ele toma por conta, né, e que deixa Lula de lado. Isso não existe, tá? Isso com toda certeza há um diálogo e há posicionamentos do Lula em tudo que é feito pelo Haddad. Pois bem, as pessoas maldosas que vêm com esses julgamentos, né, querendo fazer todo esse jogo, né, com a intenção mesmo de causar um problema sério, né, com o presidente Lula, com o Haddad, com o PT, tá? E é bom que a gente diga que tudo isso, né, começou, né, a acontecer exatamente no encerramento de 2023, que o Lula e o próprio Haddad teve assim um reconhecimento, tá, não só aqui nacional, internacional, pelo ótimo trabalho, pelo ótimo resultado que nós tivemos, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos em 2023, de muita coisa que ainda precisa melhorar. Mas olha, os resultados são excelentes, não sou apenas eu que estou dizendo, tem até economistas que não são da esquerda que estão fazendo a mesma afirmação. Para essa gente toda, neoliberais, né, bolsonaristas, né, ajuntando aí bolsonaristas também, eles como apostam no o quanto pior, melhor. Então, essa coisa assim de você olhar para um presidente Lula como aquela coisa que é muito usada, né, assim, pelos bolsonaristas, de que é um ladrão que está no poder, né, um julgamento que constantemente estão fazendo contra o Lula de forma assim injusta, né, de uma forma criminosa, não é só injusta, mas de uma forma criminosa, e que insistem, né, nessa afirmação assim criminosa, que joga nas redes sociais essa coisa toda. Isso porque o Lula, né, já
pela justiça, ele foi inocentado, ele é inocente de tudo que aconteceu, e a gente sabe a Operação Lava Jato no que está virando, o que está virando, por exemplo, com o Sérgio Moro, o que aconteceu com o tal do procurador lá, o Dallagnol, e assim por diante. Mas um monte de gente ainda insiste em ficar trazendo essas coisas, né? Então você precisa encontrar alguma coisa de errado aí, sabe? Para poder jogar para todo mundo, né? Não é possível. Esse governo não pode dar certo. Esse presidente não pode dar certo. Então nós vamos achar meios para poder causar uma divisão, para poder causar aí uma rachadura, ou qualquer coisa assim, para que todo mundo, inclusive, né, as pessoas olhem tudo isso e veja realmente um Lula como um cara, assim, um presidente ruim, né, como um presidente ruim, não como um presidente bom. Então esse é um detalhe assim que eu tô aqui colocando para vocês. Aí eu queria dizer uma coisa para vocês. Quando é que vocês já viram o Lula fazendo qualquer crítica ou mesmo ameaçando, por exemplo, o Haddad? Por que eu estou dizendo isso? Porque com o Bolsonaro esse tipo de situação aconteceu ou acontecia. Todos os seus ministros tinham que falar a sua linguagem. A pessoa não podia falar nenhum A contra o que o presidente determinava, né? E eu olhando aqui assim, notícias e tal, eu me recordei de um ministro da saúde que com certeza muita gente deve ter esquecido desse ministro que foi no tempo do Bolsonaro, chamado Nelson Teich. Nelson Teich. Alguém se lembra? O Nelson Teich, que foi um dos ministros assim do presidente do Bolsonaro, do ex, né, o inelegível, que eu estava achando assim que iria dar certo. Esse sim iria fazer a diferença, por exemplo, no governo Bolsonaro. Isso porque o Teich, quando ele entrou, né, quando ele se tornou ministro, se mostrou um cara muito sério, foi um dos ministros que, para falar a verdade, seríssimo, lá da época do Bolsonaro. Ele, como sendo médico, começou, né, não é que começou, mas ele era contra a questão da cloroquina, não é por ser contra, porque não tinha eficácia. E ele foi com o ministro que a gente começou a ver algumas coisas relacionadas a vacinas, a se interessar, né, a demonstrar um trabalho muito interessante, tá, para a questão da solução da Covid-19. O que aconteceu com esse ministro Nelson Teich? Ele foi, né, é bom que a gente diga, porque foi assim que ele foi forçado a pedir demissão, né? Teich afirma que deixou o cargo por falta de autonomia e divergência sobre cloroquina, né? Então, ele já estava uma celeuma, uma coisa desagradável pelo Bolsonaro contra ele, né? Por causa do seu trabalho, por causa, né, que ele era contra, inclusive, a questão da cloroquina. Então, houve pressão, muita pressão para que ele realmente deixasse o ministério. E foi o que aconteceu, né? Eu estou aqui meio que recordando esse caso aqui, porque muita gente gosta de ficar fazendo comparações, né, aí do Lula com o Bolsonaro, sendo que com o Haddad, vocês podem ter certeza, um tipo de situação igual essa nunca vai acontecer em relação a Lula, tá? Isso por conta do reconhecimento que Lula tem em relação a Haddad, a competência do Haddad, o brilhante trabalho, por exemplo, do Haddad, que inclusive que ele tem, né, o que ele vem fazendo, estando à frente do Ministério da Fazenda. Gente, isso é o que eu tinha de trazer aqui para hoje, tá? Para vocês, desculpem que ficou um pouco longo, a intenção era fazer um pouco mais curto, mas acabou ficando um pouco longo. Mas é muito importante tudo isso.